Quero pedir a você, abra sua Bíblia, Lucas capítulo 15. Temos uma palavra que com certeza vai abençoar o teu coração nessa noite. Vamos procurar ser rápidos, talvez até meia-noite. Você veio preparando aí para uma vigília? Amém? Acompanhe comigo do verso 11 em diante. E vamos até o 32. Disse-lhe mais: certo homem tinha 2 filhos. O mais moço deles disse ao pai: Pai, dá-me a parte dos bens que me toca. E repartiu-lhes, pois, os seus haveres. Poucos dias depois, o filho mais moço, ajuntando tudo, partiu para um país distante. E ali desperdiçou os seus bens, vivendo dissolutamente. E havendo ele dissipado tudo, houve naquela terra uma grande fome, e começou a passar necessidades. Então foi encostar-se a um dos cidadãos daquele país, o qual o mandou para os seus campos apacentar porcos. E desejava encher o estômago com as alfarrobas que os porcos comiam, e ninguém lhe dava nada. Caindo, porém, em si, disse: quantos empregados de meu pai têm abundância de pão, e eu aqui pereço de fome. Levantar-me-ei e irei ter com meu pai, e dir-lhe: Pai, pequei contra o céu e diante de ti. Já não sou digno de ser chamado de filho. Trata-me como um dos teus empregados. Levantou-se, pois, e foi para seu pai. E estando ele ainda longe, seu pai ouviu, encheu-se de compaixão, e correndo lançou-lhe ao pescoço e o beijou. E disse-lhe o filho: Pai, pequei contra o céu e diante de ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos: trazei depressa a melhor roupa, e vestilha, e ponde-lhe um anel no dedo e alparcas nos pés. Trazei também o bezerro cevado e matai-o. Comamos e regozijemo-nos, porque este meu filho estava morto e reviveu. Tinha-se perdido e foi achado. E começaram a regozijar-se. Ora, o seu filho mais velho estava no campo, e quando voltava, ao aproximar-se de casa, ouviu a música e as danças. E chamando um dos seus servos, perguntou-lhe que era aquilo. Respondeu-lhe este: chegou teu irmão, e teu pai matou o bezerro cevado, porque o recebeu são e salvo. Mas ele se indignou e não queria entrar. Saiu então o pai, e estava com ele. Ele, porém, respondeu ao pai: eis que há tantos anos te sirvo, e nunca transgredi um mandamento teu. Contudo, nunca me deste um cabrito para eu me regozijar com os meus amigos. Vindo, porém, esse teu filho, que desperdiçou os teus bens e com as meretrizes, e mataste-lhe o bezerro cevado, replicou-lhe o pai: filho, tu sempre estás comigo, e tudo que é meu é teu. Era justo, porém, regozijar-nos e alegrar-nos, porque esse teu irmão estava morto e reviveu, tinha se perdido e foi achado. Feche os olhos, coloque a tua mão no teu coração e vamos orar. Pai da glória, nós queremos adorar o teu nome nessa noite. Pedimos, Senhor, que a tua palavra venha sobre nós. Libera uma unção de entendimento, uma unção de conhecimento, Pai, sobre cada vida que está aqui, sobre aqueles que estão acompanhando esse culto online, lá nas suas residências, aqueles que durante essa semana e depois irão assistir essa ministração, que o Senhor venha falar com esses corações. A tua palavra é sempre viva, ela é eficaz, ela revela a nós a tua vontade, é a palavra de Deus que nos liberta, é a palavra de Deus que gera fé nos nossos corações. E nós estamos sim com o coração aberto e queremos ser ministrados
por ti de uma forma maravilhosa nessa noite. E ao nome do Senhor nós damos toda a honra, nós damos toda a glória. Oramos a ti, ó Pai, no maravilhoso nome de Jesus. Amém e amém. Amados, quando nós lemos lá os 4 evangelhos, nós vemos que muitas vezes Jesus falou através de parábolas de maneira figurada, e essas parábolas elas trazem ensinos extraordinários em nossa direção. Ensinamentos de Jesus, se com o coração aberto nós recebermos o recado que Deus quer passar a nós, as nossas vidas serão completamente transformadas. Essa parábola que nós encontramos aqui, eu quero trazer 2 enfoques nessa noite, pelo menos no meu coração, meu espírito ministra muito forte dentro de 2 aspectos, 2 direções. Essa parábola narra acerca de um homem que tinha 2 filhos, é conhecida como a parábola do filho pródigo. Diga isso, a parábola do filho pródigo. O texto que acabamos de ler nos mostra aqui que esse rapaz, o filho mais jovem, ele sai da sua casa, vai para uma terra, um país muito distante, ele quer a herança antecipada, ele pede ao pai a parte que lhe cabia, e vai a um país distante e acaba desperdiçando tudo aquilo que havia recebido. Não somente desperdiçou os próprios recursos, mas desperdiçou a sua própria vida. E você nota aqui pelo texto, à medida que você vai lendo, que ele foi caindo, na verdade, numa espiral decadente cada vez mais profunda, chegando realmente ao fundo do poço. Agora, sem nenhum recurso, uma fome muito grande abateu aquele lugar onde ele estava, e a ele não restou outra coisa, a não ser trabalhar apacentando porcos, trabalhando dentro de um chiqueiro. E nesse estado de fome, muitos ali passando fome, ele também, a Bíblia diz aqui que ele queria comer dos próprios alimentos dos porcos. Quantas vezes ele quis encher o seu ventre ali com as alfarrobas que os porcos comiam, e era impedido, nem deixavam ele. Mas o texto diz que num determinado momento, ele cai em si. E ele lembra exatamente da casa do pai. Eu aqui passando fome, enquanto os jornaleiros, os empregados, os servos de meu pai, eles têm abundância de pão. E aí ele começa a programar, a ensaiar todo um discurso. Não, eu voltarei para a casa do meu pai, eu vou chegar e vou dizer: pai, pequei contra ti e pequei diante do céu. Por favor, me aceite novamente, nem que seja para ser um dos teus jornaleiros, um dos teus empregados. E foi exatamente, diz o texto, o que aquele rapaz fez. Caindo em si, ele volta então para sua casa. É interessante que a Bíblia diz que o pai estava na porta o esperando. Eu posso imaginar que esse pai, quem sabe todos os dias, talvez no final da tarde, contemplava o horizonte, naquela esperança viva que a qualquer momento aquele filho ia voltar. E a sua esperança não foi frustrada, porque esse filho, ele volta exatamente para a casa do pai. E ainda estando longe, quando o pai o avistou, o pai mesmo foi ao encontro. Você joga no pescoço dele, começa a abraçá-lo, beijá-lo, e você já conhece o restante dessa história, o final feliz que teve. Amados, isso aqui nos ensina muita coisa, e eu creio que o Espírito Santo ele quer ministrar muito ao teu coração nessa noite. É interessante que essa palavra pródigo, ela tem 2 significados que aparentemente são antagônicos, é um contra o outro. Pródigo quer dizer aquele que de repente pega um valor, pega aquilo que era por direito dele e gasta de maneira completamente negativa, malgasta aquilo que ele tem, e foi exatamente o que esse rapaz fez. Esse é um dos sinônimos, é um dos significados para a palavra pródigo. Mas também, curiosamente, também significa o contrário. Alguém que generosamente libera, alguém que de maneira muito generosa dá aquilo de melhor que ele tem, sem fazer esforços.
Eu poderia chamar essa parábola aqui também, não somente a parábola do filho pródigo, mas também a parábola do pai pródigo. Porque na atitude do pai, nós aprendemos muitas coisas aqui. E eu quero chamar a tua atenção nessa noite para alguns detalhes. Diga isso, pródigo se refere a alguém que desperdiça aquilo que tem. Mas significa também dar liberadamente, dar em abundância aquilo que tem. Então nós temos dois pródigos aqui. Tem o filho pródigo que gastou o que tinha, mas temos um pai pródigo que com muito amor foi liberando muitas coisas na direção dele. Esse rapaz, ele não desperdiçou somente os seus bens, a sua herança, mas também desperdiçou a sua própria vida. E caiu no mais profundo dos poços que você possa imaginar. E eu entendo que quando Jesus contou essa parábola ali para aquele público, eram pessoas judias que estavam ali, Jesus queria ensinar algo muito importante a eles. A importância realmente daquilo que nós podemos encontrar na casa do Pai. E eu vejo que nas parábolas tem muitas coisas figurativas. E para mim fica bem claro, é muito forte, que essa casa do Pai é uma figura da igreja do Senhor. É uma figura da congregação, é a figura do lugar onde nós estamos, onde está fluindo o pão, onde vem os alimentos, onde há abundância de pão. Diga isso, na casa de Deus, na igreja, sempre haverá abundância de pão. Na cultura judaica, né, Jesus está falando com os judeus aqui. O porco é um animal considerado imundo. Né? As 2 vezes que nós fomos para Israel, a gente ficou lá quase 2 semanas, me deu a saudade de uma bistequinha de porco, né? Eu gosto muito de porco, mais do que carne vermelha, mas ali é mais carneiro e molho agridoce, é carne doce para toda parte, que é desejo de comer uma carninha salgada e carninha de porco, né? Mas isso escandalizar os judeus que estavam lá, porque para eles é um animal completamente imundo. Agora veja, aonde esse rapaz foi? Foi trabalhar dentro do chiqueiro. Alguém que tinha tudo dentro da casa do pai, tinha aquilo de melhor, tinha abundância de pão, ele poderia experimentar o amor do pai, ele de fato experimentava o amor do pai, mas de repente ele toma uma decisão, sair fora da casa do pai. Amados, aquilo que nós escolhemos, aquilo que vem em nossa direção, realmente é fruto das nossas decisões. Por isso nós temos que ter muito cuidado dentro daquilo que nós decidimos, porque nós vamos escolher o fruto. Diga isso, eu vou colher o fruto das minhas decisões. O que Jesus estava ensinando é que aquele rapaz tinha chegado a um nível muito baixo e pior do que ele poderia experimentar: cuidar de porcos. Não poderia haver uma maior perda de dignidade daquilo que estava acontecendo com ele. Pior que isso não poderia acontecer. E conviver com porcos, cuidar de porcos, passando fome, ao ponto de querer comer o próprio alimento, as bolotas dos porcos ali. Porém, quando estava ali, esse texto diz que em um determinado momento ele caiu em si. E no momento que ele caiu em si, ele recapacitou e pensou: mas espera aí, o que eu estou fazendo aqui? Olha a minha realidade, o que estou vivendo hoje? Quando na casa do meu pai, abundância de pão, os empregados são muito bem satisfeitos ali, e eu passando fome em meio a esses porcos. Agora, algo muito importante que nós vemos na vida desse rapaz: ele não somente caiu em si, não somente recapacitou naquele momento, mas tomou a decisão de voltar à casa do pai. Voltarei e lhe direi: Pai, pequei contra o céu e contra ti. Já não sou digno de ser chamado mais de teu filho. Por favor, me recebe como um dos teus jornaleiros, um dos seus servos. E quando regressa esse filho, com esse pensamento, com essa declaração no seu coração, era algo que ele queria falar diante do seu pai.
ainda longe, o pai, quando avista, vai na direção dele e o recebe com muito amor. Deus Pai está sempre de braços abertos para nos receber, para receber a mim e a você. E a igreja, a casa de Deus, é o lugar onde flui o amor de Deus. É aqui o lugar específico para aquele que está desiludido, aquele que está cansado, aquele que não tem mais expectativa, aquele que talvez pensa que nada mais pode acontecer na direção dele. É na casa de Deus onde flui o amor de Deus Pai. Porque esse Deus Pai, ele é comparado aqui com esse Pai. E eu não posso trazer um outro tipo de interpretação diferente, senão isso. A casa do Pai aqui é a igreja. E esse Pai amoroso é uma figura do próprio Deus que nos recebe. Independente de onde estamos vivendo, independente daquilo que nós talvez fizemos. Como o Pai o recebe? Será que o Pai foi ali, lançou em rosto o fato de ele ter ido, gastado toda a herança? Será que o Pai lançou em rosto o fato de descer o mais profundo, malgastar não somente o recurso que tinha, mas também a sua própria vida? Não. O Pai ministrou a ele o tempo todo somente amor, perdão, elevando a autoimagem dele, firmando o coração dele, dando um senso de propósito. Diz a palavra aqui de maneira bem clara. Ele recebe vestes novas, é tirado aquela roupa suja, é dado a ele vestes novas, é colocado em seus pés calçados novos. Isso tem um significado muito importante. Era um senso de propósito, um senso de onde ele podia caminhar a partir de agora. A Bíblia diz que coloca um anel de muito valor no seu dedo. E não somente isso, manda então que fosse sacrificado lá o bezerro cevado, o bezerro gordo, e ele é recebido com festa. Ele dá ordem que seja organizado ali uma grande festa. O Pai festeja com aquele filho. Amados, talvez muitos não conseguem entender de maneira profunda o amor, a dimensão do amor que está no coração de Deus. Nesse final de ano, quando se aproxima aí a data natalina, um dos grandes reconhecimentos que nós temos que ter dentro de nós, a revelação da dimensão do amor de Deus. A profundidade, a altura, a largura e o comprimento do amor de Deus, como diz Paulo. Eu não sei. Nesses dias nós temos falado com tantas pessoas, e eu deparo com algumas que em algum momento deixaram da casa do Pai. São pessoas que deixaram de congregar. E em suas vidas começaram a acontecer coisas das mais negativas, coisas mais tristes que eu posso dizer, porque a vida de algumas pessoas começou como uma espiral que foi baixando cada vez mais. E hoje estão vivendo num poço de tristeza. Minha esposa, eu, temos falado com muitas pessoas aí, a nível de Brasil, pessoas que nos procuram. Pessoas que têm deixado a casa do Pai há 6 meses, 1 ano, 5 meses, não conseguem congregar com um grupo. E elas vão ficando raquíticas cada vez mais, sem perspectiva. E acabam ficando como estava esse rapaz aqui, porque quando estava longe da casa do Pai, ele já não tinha mais senso de destino. Ele não tinha mais perspectiva. Na casa do Pai havia abundância de pão, mas ele passando fome. E quantas pessoas estão passando fome nesses dias? Quando esse filho regressa com esse pensamento, com essa declaração, ele estava longe da casa do Pai, longe da sua casa. Veja, a conclusão que ele teve foi exatamente quando estava fora, longe da casa do Pai.
Graças a Deus que algumas pessoas ainda hoje chegam a essa conclusão e acabam nos procurando. E aí nós podemos dizer, não, ainda há você uma oportunidade. Deus está com os braços abertos, Deus te recebe. Não importa o que você passou, não importa se sua família está destruída hoje. Há um caminho de restauração, porque na casa do Pai, a igreja do Senhor, é uma casa de restauração. Aleluia, é onde as carências elas serão supridas. É onde as cadeias serão arrebentadas. É onde as pessoas poderão ser tiradas de um poço profundo, de uma espiral tão negativa, na qual eles estão vivendo. Glória a Deus. Nós temos um Pai pródigo que nos ama, que quer dar a nós aquilo de melhor que Ele tem. Glória a Deus. Diga isso, eu tenho um Pai pródigo que me ama. E note que esse rapaz falando com o pai, ainda quando ele quis continuar ali no seu discurso, na sua declaração diante do pai, seu pai já não deixou mais falar. Foi simplesmente ministrando amor, ministrando aceitação a ele, ministrando perdão, o abraçando, vestindo-o com vestes novas, colocando um anel muito valioso no seu dedo, colocando calçado nos seus pés e mandando fazer uma grande festa. Você pode ler todos esses versículos aí, até o 32, você vai ver que em nenhum momento foi lançado em rosto por aquele pai. O fato de ele ter saído de casa, ter ido embora. Em nenhum momento foi lançado no rosto dele, mas por que você gastou toda a herança? O que você fez com o valor que você saiu aqui da casa? Em nenhum momento aquele pai o acusou da vida imoral que ele teve, porque ele se tornou uma pessoa completamente imoral, mal gastando com prostitutas aquele dinheiro. Mas o pai o recebe com muito amor, beijando, abençoando, porque aquele pai estava devolvendo aquele filho, aleluia, a dignidade, o sentido de dignidade. E eu vejo que na igreja do Senhor hoje, no mundo geral, quantas pessoas precisam experimentar uma restauração do seu sentido de dignidade. E é uma das coisas que Deus faz conosco, é restaurar esse sentido de dignidade. Porque muitas pessoas se acham completamente indignas. A roupa suja dele foi tirada. A sua vida foi fortalecida. Estava com a vida completamente deteriorada. Recebe o anel de muito valor, recebe uma grande festa. Você não acha isso incrível? Se você estivesse no lugar desse pai, o que você faria? Tivesse um filho que agisse exatamente dessa maneira, e de repente aparecesse na tua casa, qual seria a tua atitude? Quem sabe ia cobrar, você gastou todo o dinheiro, esgotou da herança, você não tem mais nenhum direito aqui, tudo que tem agora é para o teu irmão mais velho. Mas o pai agiu completamente ao contrário. Isso revela o caráter amoroso de Deus Pai. E é essa faceta do coração de Deus que muitos cristãos precisam experimentar, porque muitos têm uma visão de um Deus cheio de julgamento, um Deus cheio de condenações. Lembro aqui a mensagem que a minha esposa pregou, tocou o coração de muitas pessoas, como Jesus agiu com aquela mulher que foi pega em flagrante adultério. Alguém te condenou? Eu também não te condeno, mas vás e não peques mais, com muito amor. Jesus não foi um fariseu e também não foi um saduceu, porque o saduceu, ele gostava de botar panos quentes, não tratar com as situações. Agora, o fariseu, ele gostava de condenar. Uma das coisas que me impressiona em Jesus, algo que me impressiona no estilo de tratamento de Deus Pai, é que ele não age de maneira legalista, ele não é um fariseu e não age também de uma maneira permissiva, porque não é saduceu. Esse é o estilo de vida que nós temos que adotar como cristão. Essa é a atitude que um pai deve ter.
a mesma atitude que Deus Pai tem. Veja que isso aqui é algo completamente incrível. Por isso eu costumo chamar não somente parábola do filho pródigo, mas a parábola também do pai pródigo. Aleluia. Aquilo que essa parábola fala acerca daquilo que Jesus fez, eu creio que fala muito forte, tanto a mim como a você. E temos que entender que esse Pai que é mencionado aqui é uma figura, representa o próprio Deus Pai que nos ama, a maneira que Deus nos trata. A mim me assusta como alguns líderes, principalmente nos últimos dias, têm tratado a vida de ovelhas. Há tempo a gente já tem batalhado, tem confrontado o espírito de legalismo, o espírito de intimidação. Mas eu percebo que entrou um outro espírito na vida de muitos líderes nesses dias. Aquilo que eu chamo de espírito de predador. Porque são verdadeiros predadores, matando ovelhas em púlpito, gente. A maneira legalista que agem, imprimindo em ovelhas seu próprio gosto. E as pessoas, muitas vezes, elas até vão para a casa do Pai, vão para a igreja, mais motivadas pelo medo. Ah, não, se eu não for num culto, Deus vai pegar a mão. Ah, se eu não ir num culto, eu vou ser amaldiçoado. Essa não é a verdadeira motivação. Nós vamos para a igreja, nós vamos para a casa do Senhor, porque ali é a casa de pão, é ali que eu serei alimentado. Diga comigo, há abundância de pão na casa do Pai. E por que eu vou a um culto? Porque eu venho a uma reunião como essa? Porque eu quero ser alimentado pelo pão. E aqui sempre haverá abundância de pão. Eu não posso vir de uma maneira legalista. Agora eu vejo alguns líderes hoje agir de maneira legalista, imprimindo as suas vontades, o desejo próprio na vida de pessoas. É como se fosse gado. Põe a marca do líder e pronto. Você me pertence. Amados, diz a palavra do Senhor lá em Coríntios. Nós somos de Cristo. Aleluia. E a igreja é de quem? De Deus. Ovelhas não são de pastor. A igreja sim pertence a Jesus. Eu até não gosto muito desse termo, minhas ovelhas. Não, ovelhas são de Jesus. Eu vejo líderes que parecem imprime um carimbo, é como se marcasse uma ovelha como se fosse propriedade dele. Isso é o espírito de Nimrod. Estuda lá em Gênesis um pouco sobre o espírito de Nimrod. É aquele que se apropria das pessoas, tem posse sobre elas. Deus não age dessa maneira. Agora, amados, verdade é que algumas pessoas em nossos dias, elas têm vivido por sua própria escolha, longe da casa do Pai. E procuram viver de qualquer maneira, sem que Deus tenha qualquer coisa a ver com a vida delas. E preferem viver uma vida completamente solta. Nós batalhamos aqui nessa casa, nós temos a integração, né? Nós temos as células aqui. Quantas mensagens você ouviu durante esse ano acerca da necessidade de caminharmos juntos? Por quê? Porque isso é proteção, porque a igreja é a casa do Pai, é onde há pão. E se a pessoa deixa de se alimentar, ela vai ficando raquítica. Esse homem aqui, esse rapaz, ele estava completamente raquítico, passando fome. Por quê? Porque tinha saído da casa do Pai. Diga isso. Aqueles que se afastam da casa do Pai, é inevitável, vão sofrer fome. E uma coisa terrível que começa a acontecer, amados, quando nós estamos longe
daquele fluir da palavra que vem para nos orientar, porque a palavra ela é cheia de princípios, nós começamos a assimilar, sabe o quê? Os argumentos do mundo. Sabe o que são os argumentos? A Bíblia fala muito que nós não podemos assimilar a cultura, os argumentos desse mundo. Argumentos são princípios. E aquilo que o sistema mundo propõe diante de nós é antagônico aos princípios da palavra de Deus. Agora, se eu deixo de me alimentar pelo pão que é na casa, eu acabo aceitando esses argumentos que são contrários à palavra de Deus, são antagônicos, chocam. Daqui a pouco, eu estou completamente moldado na direção que esses argumentos determinam. Por isso a Bíblia diz assim: não vos conformeis com esse mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Aqui então nós encontramos duas coisas. O que é se conformar com o mundo? É tomar a forma do mundo, é agir como o mundo age. Então os argumentos, os princípios mundanos, eles chocam contra os argumentos da palavra de Deus. E se eu não sou alimentado semanalmente por esse pão puro, verdadeiro, eu acabo abrindo aí uma plataforma, um lugar de ação, para que os argumentos deste mundo estejam permeando a minha vida. Gente, eu vou ser bem claro para vocês, não se trata de coisas horríveis, coisas horrorosas, não, são coisas muito sutis. Quer ver onde muitas vezes o diabo está amarrando alguns cristãos? Coisas muito simples. Por exemplo, como o marido deve tratar a esposa? Como a esposa deve tratar o marido? Como devemos administrar as nossas finanças? Quais são os princípios para nós, pais, educarmos nossos filhos? Nós temos reuniões aqui de homens, reuniões para mulheres, onde é trabalhado com essas áreas aqui, onde é ensinado exatamente isso. Porque lá fora, o mundo, ele dá uma outra conduta dentro dessas coisas. E se eu deixo de me alimentar por esse pão que me orienta nessas coisas, eu vou assimilar exatamente aquilo que é colocado lá fora. Por isso você vê muitos pais cristãos educando completamente errado os seus filhos. Você vê ainda alguns cristãos que dentro das suas casas, homens que são verdadeiros coronéis, né? São verdadeiros feitores dentro de casa, na direção da esposa e dos filhos. Por quê? Falta a eles um ensino sadio. Falta de pão. Mulheres que se tornam verdadeiramente Jezabéis dentro de casa, né? Graças a Deus não tem nenhum aqui, né? Mas não dão satisfação nenhuma. Quantas vezes para as mulheres já foi ministrado aqui, né, sobre a questão de Jezabel, a questão do domínio, a questão da manipulação. São princípios dentro da palavra para ir orientando, para que a pessoa não venha assimilar esses tipos de argumento. Agora, aonde está esse tipo de alimento? Na casa do Pai. Se eu estou afastado da casa do Pai, eu deixo de conhecer esses princípios e vou conhecer umas outras coisas. E sabe qual é o final? É exatamente um final tal qual esse rapaz teve. Com fome, sendo que na casa do pai alimento, porém estava longe da casa do pai naquele momento. É tempo de voltar para a casa do Pai. Aqueles que estão assistindo em casa, aqueles que vão assistir essa semana, se você tem se afastado da casa do Pai, há quanto tempo você não congrega? Há quanto tempo você não vai em uma reunião? Há quantos meses você deixou de ser alimentado? Será que os argumentos desse mundo não estão aí enchendo a tua mente e você está atuando de acordo com esses argumentos? Porque a nossa mente, amados, ela é bombardeada semanalmente. Você vê pela televisão, mídia, é um bombardeio violento. Se nós enchemos a nossa mente disso, daqui a pouco, aquilo que nós recebemos, a carga que recebemos na nossa mente, cai lá no nosso coração e se transforma em sentimentos. Esses sentimentos vão trabalhar tanto e vai nos levar a tomar certas ações
que é completamente contrário aos propósitos de Deus, aos princípios colocados sempre na palavra de Deus. Diga ao seu vizinho: você precisa criar raízes. Você precisa estar firmado na casa de Deus. Muitos podem estar identificados com esse filho pródigo, mas também outros podem estar identificados com o irmão do pródigo, porque ele tinha um irmão mais velho. E veja qual foi o comportamento do irmão mais velho. Ambos estavam na mesma casa, tinham à disposição o mesmo alimento para ambos. Mas veja os tipos de comportamento, porque quando aquele irmão mais velho ficou sabendo da maneira pela qual aquele irmão que tinha gasto tudo foi recebido, qual foi a atitude dele? Ele se alegrou com a volta do irmão? Ou não. Se encheu de ciúme, de maneira egoísta, de maneira mesquinha. Mas pai, eu tenho estado tantos anos com você e nunca recebi um cabrito para celebrar com os meus amigos. E ele se enche ali de amargura, de falta de perdão, de mesquinhez, mostra seu lado egoísmo. Agora, onde estava ele? Dentro da casa do pai. E será que dentro da casa do pai não existem pessoas assim também? Pense um pouquinho para responder. Na casa do pai, todo mundo é santo. Parece anjos de roupa. Não, gente, nós estamos num processo de transformação, da restauração. Alguns são mais avançados, outros mais lentos, mas todos estamos num processo, gente. Guarde algo. A igreja do Senhor não é uma família perfeita. A nossa igreja de Arden não é uma igreja perfeita. Pergunte ao seu vizinho: por que a igreja é imperfeita? Por que ela tem imperfeições? Responda a ela: por causa de mim e de você. São as nossas vidas, amados. Nós estamos num processo de restauração. Agora, a maneira pela qual Deus trata a igreja é impressionante, gente. Quando você pega lá as 7 igrejas da Ásia, de todas as 7, somente uma estava numa condição favorável diante de Deus. Só a igreja de Filadélfia. As outras, todas tinham coisas irregulares. E como Jesus tratou com elas? Será que ele veio espezinhando, condenando? Não. Primeiramente, salientou os pontos positivos. Conheço as tuas obras, né? Eis que vocês sofreram os maus. Teste uma porção de elogios, depois vem a correção. Mas tenho contra vós isso. Até a igreja de Laodiceia, gente, foi a igreja que não achou nenhum ponto para elogiar. De todas as 7 igrejas, a única que não tinha nada para ser elogiado era a igreja de Laodiceia. E como Jesus trata essa igreja? Que não tinha nada para ser elogiado. Eis que estou à porta e bato. Se alguém abrir a porta, eu entrarei e cearei com ele, ele comigo. Jesus batia a porta. Por que ele batia a porta? Pergunta ao seu vizinho: por que Jesus batia a porta? Diga a ele: porque ele queria entrar e queria curar a igreja de Laodiceia. Era tão orgulhoso que deixava Jesus de fora. O espírito da cidade havia dominado aquela igreja de maneira terrível. Nós não somos perfeitos. Nós aqui na igreja não somos um mundo de pessoas que tem um corpo celestial, né, que você vai, pega nela, atravessa a tua mão. Não, gente, a gente é carne e osso. E ninguém é melhor do que ninguém. Todos carentes da graça e misericórdia de Deus.
E o Senhor nos chama para nos amar uns aos outros, respeitar os tamanhos espirituais. Alguns estão mais avante nesse processo de restauração, outros são mais novos. Todos estão em um processo de lapidação, de transformação. Agora, aquele rapaz mais velho demonstrou exatamente o que ele não poderia demonstrar. O Senhor, guarde algo no teu coração. O Senhor não se resigna em ver eu e você vivendo abaixo do que Ele tem para nós. O Senhor tem para você, sabe o quê? Plenitude, tem abundância. Mas é importante que você seja assim. O nome da mensagem aí: firmados na casa do Pai. Aleluia. E eu vejo Deus hoje como Ele, como aquele pai à porta, esperando que alguém volte para a sua casa, para que seja recebido, seja amado, seja curado, para curar a orfandade. Talvez alguns aqui hoje com o coração órfão, para libertar você das suas angústias, dos teus medos, dos teus temores. Aleluia, para dar paz ao teu coração. E com certeza Ele vai fazer festa com você. Deixa que o Senhor faça festa com você nesse final de ano. Entenda realmente o grande amor de Deus. Agora, o primeiro passo é recair em si, como fez aquele rapaz. Ele caiu em si. Aleluia. Na casa do meu pai, na igreja, há abundância de pão. Eu não quero mais passar fome. Eu não quero mais viver na incerteza, na insegurança. Diga isso: na casa de Deus, há abundância de pão. Aleluia. Por isso a Bíblia declara de maneira tão forte, amados, lá em Hebreus 10, 25. Não abandonando a nossa congregação, como é costume de alguns, antes demonstrando-nos uns aos outros, tanto mais quando vedes que se aproxima aquele dia. Sabe o que significa demonstrar? É incentivar, é motivar, é fazer lembrar. Então, se você tem um amigo, uma amiga, que você sabe que está longe da casa do Pai, encoraje você nessa semana a demonstrar a ele. Diz: olha, na casa do Pai, alimento. Eu sei que está vivendo a maneira que você tem estado ultimamente. Diga a ele: há um lugar de restauração. Há um lugar exatamente onde você pode ser alimentado. Há um lugar onde você pode ser liberto das suas angústias. Um lugar onde você vai ser tirado das suas prisões. Imagina a prisão que esse rapaz estava vivendo. Glória a Deus. Quando voltamos à casa do Pai, voltamos ao bem do Senhor, à bênção do Senhor. O pão da sua palavra que nos alimenta, que nos ensina. A alegria, o vinho da sua plenitude. Ao vinho do Espírito Santo, isso nos enche de alegria. Há um bálsamo, um azeite curador na igreja que pode nos restaurar. Aleluia, como diz Isaías, a nossa vida se torna um jardim regado. Diga ao seu vizinho: a tua vida, ela pode ser um jardim regado. Você não precisa viver na tristeza, na fome espiritual. Aleluia. Eu sempre digo, né? Deus permitiu que tivéssemos lives aí, 1 ano, cultos sendo transmitidos. Mas eu creio que isso é para aqueles que precisam de uma palavra de evangelismo. Eu não posso substituir o estar na casa de Deus para simplesmente estar constantemente, somente acompanhando em casa. É muito importante que nós estejamos mergulhados na comunhão do corpo, uns com os outros. Você conhece a palavra que diz lá: está alguém doente? Faça o quê? Chame os presbíteros da igreja, o qual orarão com você, vão ungir com óleo, e o doente sarará. Mas se a pessoa está em casa assistindo, aonde estão os presbíteros? Aonde estão os pastores para orar com ela? Há momentos que precisamos que alguém chegue a nós, impõe as mãos e libere a oração de cura.
Talvez está passando um momento de tristeza, precisa alguém vir, impor as mãos e ministrar, para que haja enchimento do Espírito Santo, que haja plenitude e alegria. Quem sabe está passando por um tempo de tentação terrível, ele não tem um irmão a quem recorrer para abrir seu coração. Estou passando por isso, me ajude em oração, ore por mim. Estou passando um tempo de tribulação, e outros muitas vezes até com a necessidade econômica. Quem sabe é uma perda de trabalho, mas está no isolamento. Como alguém poderá ajudar ele se não está convivendo com pessoas? Aleluia. A igreja é a casa de Deus, gente. Uma das figuras para a igreja, para a casa de Deus, é a Arca de Noé. Você acha que era fácil estar no meio daqueles animais lá? Um casal de cada animal. O último que entrou foi o bicho preguiça. O penúltimo foi um casal de lesma. Para toda essa bicharada lá dentro. Aquele calor, imagina o odor. E 8 pessoas lá dentro. Mas está dentro da arca, estava ainda bem melhor do que está lá fora, porque era só dilúvio. E está na casa de Deus, ainda que seja imperfeita, haja pessoas imperfeitas, ainda é o lugar de segurança, é o lugar onde nós estamos guardados. Aleluia. Glória a Deus. Diga ao seu vizinho, você tem um pai amoroso, você tem um pai que te ama. Então por que continuar se sentindo órfão? Se temos um pai amoroso que nos recebe, temos a casa do pai, por que continuar sentindo fome espiritual em nossas vidas? A igreja é a casa do pai, aleluia. E ele jamais vai lançar em rosto as coisas, porque te recebe com tanta misericórdia, com tanto amor. Esses são dias em que o Senhor está trazendo muitos de volta à casa do Pai. Eu poderia dar um terceiro nome para essa parábola aqui. Não só a parábola do filho pródigo, mas a parábola do pai pródigo, mas também a parábola da casa do Pai. Porque são 3 coisas aqui. Essa parábola de Jesus. Vejo algumas pessoas novas aqui hoje. Eu não sei como você chegou a essa reunião. Quem sabe nos últimos dias o Espírito Santo tem inquietado o teu coração. É tempo de voltar. É tempo de estar na casa do Pai. Você não veio hoje aqui em vão de maneira nenhuma. Porque, amados, eu vejo nos dias que nós estamos vivendo, pessoas foram machucadas em igrejas, foram machucadas pela religião, elas estão vivendo que nem andorinha. Pergunta seu vizinho, como vive a andorinha? A andorinha vive vagando de lugar em lugar, gente. Até que ela encontra um lugar para fazer seu ninho. Está lá. Abre sua Bíblia nos Salmos. Salmo 84, versos 3 e 4. Até o pardal encontrou casa, é andorinha ninho para si. Porque antes de encontrar ninho para si, ela andava o quê? Vagando, voando, procurando. Quando ela cria os seus filhotes, junto aos teus altares, ó Senhor dos exércitos, Rei meu e Deus meu, bem-aventurados que habitam em tua casa, louvar-te-ão continuamente. Talvez você tenha vagado procurando o ninho. Hoje você encontrou o ninho, é aqui. Você não vem aqui de maneira vã, há um propósito. Nós sempre temos declarado, vamos receber com muito amor todos aqueles que o Senhor enviar a essa casa. Quando nós começamos a igreja, né, reunir os obreiros nossos, olha, nós aqui, nós vamos evangelizar, vamos ganhar as pessoas, né, para Jesus, não vamos fazer proselitismo. As pessoas que vêm de outra igreja, que ela fique lá no seu lugar, nós vamos evangelizar, ganhar as pessoas do mundo. Mas de repente o Espírito Santo me chamou a atenção, me deu um puxão de orelha. Disse, não é assim a coisa.
E as pessoas que estão feridas pela religião? Vocês trabalham com restauração, com libertação, libertando pessoas? Tem muitas pessoas aí machucadas por aí. Vocês têm que receber essas pessoas aí. Nós mudamos a nossa visão, a nossa teologia imediatamente, não. Vamos receber a todos quanto o Senhor mandar. E com muito amor, para restaurar essas vidas, para libertar, para investir na direção delas, para ministrar o coração de Deus Pai na direção delas. Porque o coração de Deus Pai é um coração cheio de amor. Não é um coração legalista, não é um coração cheio de juízos, não é um coração cheio de condenação. E queremos sim cumprir aquilo que Deus estabelece. Então, se você é uma andorinha, tem procurado aí muitos lugares, hoje você caiu no ninho certo. Em nome de Jesus. E pode saber que a gente vai cuidar muito bem de vocês, porque sabemos que teremos que dar conta de vidas na direção do Senhor. Aleluia. Já houve ocasiões de eu chegar de viagem cansado, né? Que nem há dias atrás, né? Cheguei em casa, era 2 horas da tarde. Só tomei um banho rapidinho, comi alguma coisa e vim para a igreja aqui, vim para a reunião. Porque eu creio que é importante. Muitas vezes, cansado de alguns lugares. Podia até ficar descansando, não, mas eu venho, porque é importante. A vida está no corpo, a vida está na família, o alimento está aqui. Isso é fundamental para as nossas vidas. Abra sua Bíblia lá em Efésios 4,16. Você pode ter toda a segurança. Aqui nessa casa jamais você vai ver qualquer um dos líderes colocando alguma coisa, em termos de peso, te obrigando alguma coisa. Agindo de maneira legalista na tua direção. Uma das coisas que nós somos contrários completamente é a questão de controle e manipulação. É uma área que a gente confronta diretamente. As pessoas não podem fazer as coisas porque tem medo de Deus, medo da liderança, outros têm medo do diabo, medo do inferno, medo de Deus pesar a mão, de maneira nenhuma. Você faz as coisas porque entende que é o propósito de Deus e aquilo vai ministrar você. Gente, já pregamos aqui, eu não posso de maneira nenhuma amar os outros se eu não amo a mim mesmo. Diga isso, eu não posso amar os outros se eu não amo a mim mesmo. Jesus falou isso de maneira bem clara. Ama o teu próximo como a ti mesmo. Vou falar algo aqui, parece simples, mas é uma verdade. Sabe qual é a maior prova que nós temos que revela que nós amamos a nós mesmos? É quando nós fazemos algo que talvez nós não gostamos, mas aquilo faz bem para nós. Porque se nós temos somente aquilo que nós gostamos, pode ter coisas que vai nos fazer mal. Quer ver um exemplo? Comida. Eu vejo que cristão muitas vezes se alimenta errado, se alimenta mal. Ele come muita coisa que faz mal a ele. Mas por que ele come? Porque ele gosta. Ele não está nem aí se faz mal ou não. Não, eu gosto, vou comer. E há coisas, por exemplo, que nós gostamos. Para muitos, de repente, e todo domingo na igreja, puxa, para mim é um sacrifício, eu não gosto muito disso. Eu gosto de ficar em casa, assistir online, né? Bota um bermudão, você está frio, um pijamão, uma pantufa de leãozinho no pé, uma garrafa térmica de chá, uma água quente, fica tomando chimarrão, comendo pipoca caramelizada e assistindo o culto. Que coisa boa! É o que eu gosto. Mas não é o que faz bem para ele. Tem gente que ama aí comer carne gordurosa, churrasco lá, um bom torresmão gordo de porco. Eu gosto mas faz mal. Não faz bem, vai trazer problema. Então, para provar que eu me amo mesmo, eu começo a analisar como eu me alimento.
Minha esposa sempre diz, eu me amo. Eu não vou comer isso porque eu me amo. É a pessoa que lá tem tendência à glicose forte e come tudo que é tipo de doce, bolo, refrigerante. Aquilo faz bem a ele? Faz mal, mas ele gosta. Vai trazer um resultado bom? Não. E espiritualmente também, amados. Há coisas que talvez ele não gosta. Quem gosta de dizimar aqui? Aleluia. Glória a Deus. Amém. Pelo menos 4, 5 levantaram a mão. Aleluia. Ele não gosta. Mas você não dizimar, vai fazer bem para ele? Vai bem interno nas finanças. Mas escuta, todo domingo, acho que indo uma vez por mês está bom. Gente, uma igreja apostólica é como uma universidade. Cada culto, cada palavra que vem, é uma medida nova que vem, que vai me ajudando na minha graduação. E para graduar-se no reino, tem que estar inteirado com aquilo que o Espírito Santo está fazendo e falando. Aí eu perco uma... já fico para trás. Cada culto é como uma aula. Nós somos a universidade do Espírito. Diga ao seu vizinho, você está numa universidade apostólica. Cada culto é uma lição nova, porque são princípios que são trazidos aqui. Efésios 4,16. Da qual todo o corpo inteiro bem ajustado, ligado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa operação de cada parte, de cada um. A cooperação de cada parte é importante. Efetua o crescimento para a edificação de si mesmo em amor. Glória a Deus. Nos ajudamos mutuamente em amor. Há uma casa onde você recebe abundância de pão, para que não continue com fome. E nesse dia o Senhor quer dar uma roupa, quer dar um anel com autoridade, quer te colocar, na verdade, sandálias novas, para que você possa caminhar com um senso de destino, para que você saiba para onde está indo, para onde você está caminhando. Eu vejo igrejas que vivem muitas vezes de tentativa. São igrejas que mudam de visão a todo instante. Não, temos que mexer com células. É G5. Não, é G12. É tanto G menos Jesus, né? Porque não recebe do Pai um modelo. Esse é o modelo, caminhe nisso. Nós vamos continuar trabalhando originalmente com Casa de Cornélio aqui. O Senhor falou claramente quando começamos a igreja, que nem era uma célula de Cornélio, onde foi aberto o evangelho lá para os gentios. Atos 10 é a nossa tônica. Grupos pequenos, para alimentar, para evangelizar, para apacentamento, para pastoreamento. E vamos ser fiéis a isso. Queremos caminhar dentro daquilo que Deus mostrou. Queremos ouvir a voz do Espírito Santo. E o nosso desejo realmente é trazer alimento, é trazer pão. Alimentar a casa. Por isso temos tantas escolas aqui. Nós fazemos aí reuniões de homens, reuniões de mulheres. Para quê? Para trazer princípios. Que são contra os argumentos desse mundo. Aquilo que o mundo está impondo hoje de maneira muito forte, que infelizmente algumas igrejas, alguns ministérios acabaram então aplacando isso, entraram para dentro disso, emplacaram isso. Aleluia. Como está o seu coração hoje? Está bem alimentado, bem nutrido? Falei com alguns irmãos dias atrás. Muitas vezes na igreja local, quando não tem um alimento sadio, tem ovelhas que passam fome.
É muito comum, de repente, essa ovelha, sair para um buraco da cerca, vai comer no outro pasto lá, outro alimento, e engorda. Quando ela quer voltar, está tão gorda que ela não consegue passar mais para voltar de onde ela estava. Hoje você tem o evangelho do coach, o evangelho da autoajuda, as campanhas de prosperidade, a noite da vitória, campanha da noite, 7 semanas aí, da noite da vitória. Gente, a vida cristã é uma vida de vitória. Eu tenho que aceitar os princípios da palavra. Não preciso agir de maneira religiosa. 7 olhadas no pé da cruz. Campanhas mais estranhas que você imagina. E muitas delas baseadas em finanças, arrancar dinheiro das pessoas. Deus não está nisso, gente. O que rege a nossa vida são os princípios da palavra de Deus. Tablet, mas tranquilo, a Bíblia está aqui dentro. Poxa, você passou a Bíblia, tablet. Está aqui dentro a Bíblia. Eu li aqui, li Lucas para vocês. Está toda a Bíblia aqui gravada. Mas tiraram a Bíblia, os povos estão usando o livro de coach, livros de autoajuda. Em alguns lugares o espírito de Mamon está mais sendo adorado do que o próprio Senhor, do que o próprio Espírito Santo. Eu coloquei lá na minha rede social. Obrigado. Vai receber o galardão de apóstolo. Aleluia. Ele é espertão. Sabe o que ele falou para mim, diz a tese aqui? Eu quero sempre no teu carro, quando você chegar, eu quero ir lá pegar a Bíblia, trazer a Bíblia para você para dentro da igreja. Porque você sempre carregava a pasta do teu pastor, eu quero fazer a mesma coisa. Meu ministério começou assim, carregando a pasta do meu pastor, gente. E era uma pastora pesada. Glória a Deus. Amados, quantas vezes está havendo substituições dentro da igreja? E nós colocamos aí de maneira clara na nossa rede social, estamos colocando uma série lá de cápsulas de fé, identificando que é uma igreja tóxica. E quando de repente uma liderança começa a manipular e deixa o Espírito Santo de fora, essa igreja vai se tornando tóxica. E estamos chegando a um tempo em que muitos pastores, sabe o que eles precisam? Devolver a sua igreja ao Espírito Santo, porque eles têm dominado. Vamos ficar em pé em nome de Jesus. Aleluia. Quem sabe você precisa aí assumir um compromisso radical no sentido de estar na casa do Pai. Aleluia. 3 lições aqui. Alguém que malgasta a sua vida, malgasta aquilo que tem, esse filho pródigo, passa fome, esse é um lado. Mas tem um segundo ensino, a maneira pela qual ele é recebido. Como seu pai o recebe, como o pai o trata. Reflete o caráter, o coração de Deus Pai, em nos receber e nos ministrar de uma maneira tão profunda. E vemos a atitude do irmão mais velho, que representa o egoísmo que está no coração das pessoas. Muitas vezes, os desejos carnais, corações cheios de julgamento, corações que não têm misericórdia, são tardios em perdoar, muitas vezes não conseguem liberar perdão. Isso está dentro da igreja do Senhor nesses dias. Há pão na casa do Pai. Você não precisa passar fome. Você não precisa
Quem sabe descer ao mais profundo aí da decadência, como aquele rapaz desceu, para poder então cair em si, para poder se recapacitar e experimentar uma volta, um retorno. Não. Deus Pai tem aquilo que é de melhor para você, e o grande desejo é que você realmente caminhe nisso. 2023 tem que ser um ano completamente diferente para você. Se você não alcançou aquilo que pretendia em 2022, saiba que o Deus maravilhoso que te ama, a quem você serve, Ele tem o melhor para você. Talvez uma porta se fechou nesse ano, mas uma maior vai se abrir no ano que vem. Porque os planos do Senhor jamais serão planos de segunda categoria. A palavra do Senhor declara lá em Romanos que a vontade do Senhor é boa, ela é perfeita, ela é agradável. Deus nunca vai tirar você de uma posição para te colocar em algo pior, de maneira nenhuma. Aquele rapaz quis para algo pior, mas aleluia, a graça foi manifesta na direção dele, e ele foi tirado daquela situação para um tempo novo, um tempo de abundância. A volta à casa do Pai, volta à casa do Pai, volta sim à casa do pão, onde há alimento em abundância, em nome de Jesus. Vamos adorar o Senhor e vamos orar em seguida. Se essa palavra falou teu coração, reflita diante de Deus. Você tem visitado esse lugar aqui? Não é em vão que você veio. Deus tem um propósito, Deus tem um plano. O Senhor coloca as pessoas no lugar certo. Chuck Pierce é um profeta do Senhor que nós respeitamos muito. E ele profetizou alguns anos atrás que muitas vezes o Senhor permite que sobre as nossas vidas haja até uma mudança até em termos de cobertura. E nós temos que entender isso. A cobertura antiga foi tirada porque foi por um tempo. Foi importante, mas naquela época, agora nós estamos num nível novo e Deus quer dar uma outra cobertura. Nos levar a algo diferente, a níveis novos, a caminhar em caminhos que nós nunca caminhamos antes, a experimentar algo que nunca, até então, nós havíamos experimentado. Alguém pode se tornar um crente moabita. Sabe o que é um crente moabita? Jeremias diz que Moabe não se permitiu ser mudado de vasilha em vasilha. O vinho no Velho Testamento, quando era feito, ele ia passando de vasilha em vasilha, e cada vasilha que ele ia, os resíduos iam assentando, e ele ia se tornando vinho puro. Agora Jeremias diz que Moabe não se deixou ser mudado de vasilha em vasilha, por isso conservou seu velho sabor. E muitas vezes o Senhor quer nos dar algo novo, mas temos que permitir que sejamos mudados sim de vasilha em vasilha. E muitas vezes essa vasilha significa o lugar onde estávamos. Eu sempre dou o exemplo do casal que está conosco aqui há anos no ministério. Estavam dentro do sistema religioso, e a própria filha do pastor Almildo disse: olha, se meu pai não saísse daquele sistema, ele ia morrer fisicamente. Meu pai e minha mãe estariam mortos hoje, porque foi um sistema que virou arcaico, foi para alguma época, mas que não serve mais para eles hoje. É uma nova dimensão, é uma área apostólica, uma área profética, é um vinho novo que vem. E se nós não entendemos isso, a gente acaba morrendo. Na grande obra de Deus, amados, existe aquilo que eu chamo de 4 M's. Começa algo de Deus, é um mover do Espírito Santo. E as pessoas muitas vezes não entendem que aquilo está sendo algo que Deus está fazendo para levar as pessoas a um outro nível. Mas eles simplesmente param naquele mover e acham que é só aquilo ali. E acabam criando, sabe o que? Um movimento. E adoram, acham que é só aquilo que é certo, que Deus só move ali, e vive dentro daquele movimento. O próximo passo, o terceiro passo será se tornar um monumento.
Por isso nós temos hoje pessoas que idolatram o seu passado, idolatram o mover espiritual que houve há 100 anos atrás. Bens de Toronto foi para o passado. Hoje nós estamos vendo algo novo. Nós somos a Toronto e tivemos a notícia: não, aquele mover já passou. Hoje já tem até religiosidade. A morte, porque se tornou um monumento. O próximo passo será a morte espiritual. É assim que muitas estruturas religiosas se cristalizaram e estão na morte. Começaram bem, como um mover, mas se tornou, na verdade, um movimento. De movimento passou um monumento. E hoje vive na morte, e eu não quero isso. Então muitas vezes somos tirados de lugares, somos tirados debaixo de certas coberturas. E o apóstolo e profeta Chuck Pierce falou muito bem isso, uns 4 anos atrás, que chegaria um tempo no corpo de Cristo novo mundial, que haveria um chacoalhar e uma mudança de coberturas. Vamos adorar o Senhor. Como entender esse amor? Nada mais me satisfaz. Me amou por inteiro. Como entender esse amor? Nada mais me satisfaz. Me amou por inteiro. Tu és meu Pai, Papai, eu vou para ti. Tu és meu Pai, Papai, eu vou para ti. Tu és meu Pai, Papai, eu vou para ti. Tu és meu Pai, Papai, eu vou para ti. Nunca me deixou, não, nunca me abandonou. Seu amor me alcançou, então vem me abraçar com seus braços de amor. Nunca me abandonou, seu amor me alcançou, então vem me abraçar. Nunca, 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 nunca me abandonou. Seu amor me alcançou, então vem me abraçar com seus braços de amor. Nunca me abandonou. Seu amor me alcançou, então vem me abraçar com seus braços. Nunca me deixou, nunca me abandonou. Seu amor me alcançou, então vem me abraçar com seus braços de amor. Nunca me abandonou. Seu amor me alcançou, então vem me abraçar com seus braços de amor. Tu és meu Pai. Aleluia. Pai, nós corremos para Ti, sim. Ó Pai, como aquele jovem com o coração agora arrependido, faminto, correu para os braços do Pai. E ainda mesmo antes de que chegasse, o Pai foi ao encontro dele e o recebeu. E
ministrou o seu coração de uma maneira amorosa, não lançando em rosto aquilo que ele fez, não lançando em rosto a maneira errada pela qual ele malgastou todo aquele dinheiro, aquela herança e a sua própria vida. Isso mostra o coração misericordioso, coração cheio de graça de Deus Pai. Que o teu coração paterno ministra cada vida que está aqui, aqueles que assistiram online, aqueles que vão ver essa semana, talvez precisem tomar firmemente uma decisão de voltar à casa do Pai, que eles possam realmente cair em si, possam recapacitar nesses dias e serem convencidos pelo Espírito Santo, porque sempre haverá pão, sempre haverá vinho, sempre haverá azeite, Pai, sempre haverá alegria na casa do Pai. Aleluia. Ó Deus, eu quero abençoar cada vida que esteve aqui hoje, cada vida que acompanhou de maneira online. Pai, vem como um bálsamo curador, aqueles que estão precisando de um toque da Tua graça, o óleo curador do Teu Espírito Santo, a unção curadora do Senhor, vem e toca esses corações, console, Pai, de maneira extraordinária. Ó Pai, gera uma viva esperança. Ó Pai, em nome de Jesus, Tu és o autor e consumador da fé. A fé vem de Ti, reparte fé a esses corações, fé para que haja curas onde há enfermidade. Ó Deus, fé para que haja milagres onde há necessidade de algo sobrenatural. Fé para que haja restauração onde precisa restauração. Se é uma questão familiar, coloca as Tuas mãos e seja na verdade dias de restauração. Antes que esse ano termine, algo poderoso, algo extraordinário aconteça, para a glória do Teu nome. Pai, queremos entrar em 2023 com vidas frutíferas, ó Pai, com frutificação naquilo que nós fazemos, o trabalho das mãos, Senhor, que haja resultado, haja frutificação, haja fruto, o trabalho espiritual, Pai, haja realmente multiplicação para a glória do Teu nome. Ó Deus, nós declaramos isso profeticamente, para a glória do nome do Senhor, e abençoamos esta casa em nome de Jesus, e com o coração aberto recebemos todos aqueles aos quais o Senhor acrescentará. O Espírito Santo tem colocado em nosso coração para irmos para um local amplo, que conforme for o tamanho desse lugar, indica exatamente o número de pessoas que virão, e nós queremos ser fiéis sim ao Espírito Santo. Sabemos que no Teu coração já há algo reservado para nós, um local onde nós vamos colocar a planta dos pés, e como diz a Tua palavra, onde for colocada a planta dos pés, isso será vosso, esse lugar será vosso. Queremos simplesmente nos apropriar daquilo que o Senhor já tem designado para nós. É a nossa oração no nome de Jesus, para a glória de Deus Pai. Amém e amém. Glória a Deus. Aplauda o Senhor.